Graça e paz. Em 1965, houve um concílio ecumênico, uma junção, houve a reunião de todas as religiões. Posteriormente, anos mais tarde, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se assentou na cadeira da ONU. Mas para tudo isso, houve um propósito: haver a promoção da lei de liberdade religiosa, que atualmente não poderíamos entender como lei de liberdade religiosa, mas sim, atualmente, já uma falsa lei de liberdade religiosa. Por que falsa liberdade religiosa? Porque esta lei tem como uma ideologia, vem com uma capa muito bonita de respeitar as diferenças, das outras religiões. Então, ela tem como objetivo respeitar o catolicismo, respeitar o espiritismo, mas não se vê esta falsa lei de liberdade religiosa respeitar a proclamação e a transmissão daquilo que foi proposto para o povo adventista diante de Deus. Como, por exemplo, a proclamação da tríplice mensagem angélica. Apocalipse, capítulo 14. Ora, a lei de liberdade religiosa apoia todas as expressões religiosas, todas as formas de expressões religiosas, de fé, catolicismo, espiritismo. E por que não apoia a proclamação da tríplice mensagem angélica? Muito pelo contrário. Esta lei persegue tal mensagem. Sendo assim, não se poderia mais interpretá-la como lei de liberdade religiosa, mas a falsa liberdade religiosa. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que estão dentro dos templos adventistas, ou mesmo que estão dentro de outros templos, de outras religiões, denominações, de outras crenças. É preciso questionar isso. Porque apoia alguma coisa, mas a outra que é mais importante, que é um movimento profético para esses últimos tempos, essa lei de liberdade religiosa não está disposta a apoiar. Reflitamos sobre isso. Meu irmão, minha irmã, você que está especialmente dentro dos templos adventistas do sétimo dia. De todos os templos, mas especialmente do templo da Igreja Adventista do sétimo dia. Vamos questionar isso. Por que isso? Porque se você for para as ruas pregar sobre a tríplice mensagem angélica, a queda das igrejas, por exemplo, Apocalipse capítulo 14, a mensagem dos 3 anjos, ou Apocalipse capítulo 18, a queda, que fala sobre a queda das igrejas. E por que então ela persegue?
Por que então ela não respeita isto tanto quanto as outras religiões? Então ela apoia os que cultuam os mortos, como por exemplo o Espiritismo. E porque não apoia uma mensagem santa, uma mensagem real, uma mensagem profética para esses últimos tempos. Meu irmão, minha irmã, você que está dentro dos templos, estão sendo enganados por essa falsa liberdade religiosa. Posicione-se, saia dos templos, vá às ruas, às praças, em todos os lugares para a transmissão desta mensagem. Porque se você apoiar aquilo que é errado, se você não cumprir o ID de Deus na proclamação do Apocalipse, capítulo 18, que é a mensagem atual para este tempo presente, certamente você, meu irmão, minha irmã, que estão dentro dos templos, sofrerão as 7 últimas pragas. Mas, desde já, cada um estão por avisado. Sendo assim, vamos buscar neste momento a Deus em oração, para que Ele abra os olhos de tantos irmãos que estão sendo enganados, que estão apoiando essa tal de liberdade religiosa, que na verdade é a falsa liberdade religiosa. Isso é, irmãos, a pura lei de perseguição ao sincero povo de Deus, que tem por missão dar o último convite, transmitir o último convite de misericórdia ao mundo. O último aviso de misericórdia ao mundo. E a mensagem de Apocalipse, capítulo 18, diz: sai dela, povo meu. É para sair dessas igrejas, porque as pragas atingirão essas igrejas, que estão dando mais ouvidos a doutrinas de homens do que a doutrina de Deus. Estão mais preocupados em guardar o domingo do que guardar o santo sábado do Senhor. Nós não fomos chamados para sermos perdedores. Não fomos chamados por Deus para sofrermos as 7 últimas pragas. Muito pelo contrário, nós fomos chamados para guerrear contra o sistema da besta e a sua imagem. Pense nisso. Vamos então orar neste momento a Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus faça a obra em todos os corações. Oremos então. Santo Deus, amado Pai. Pai, abre os olhos dos nossos irmãos que estão enganados, Pai. Que estão dentro dos templos, seguindo a ideologias humanas, seguindo, Pai, a coisas erradas, a falsa liberdade religiosa. Pai, abre os olhos dos nossos irmãos a tempo. Há muito pouco tempo para se pregar estas mensagens. Apocalipse 14 e também o Apocalipse capítulo 18. Mas os irmãos estão como que adormecidos. Isso não pode acontecer. É preciso que o teu Espírito Santo os desperte para a realidade enquanto há tempo. Pois depois que a porta da graça se fechar, será inútil demais lamentar alguma coisa. Será inútil demais tentar passar Apocalipse capítulo 18. Será inútil demais, porque a porta da graça já tem se fechado.
Portanto, querido Espírito Santo, nós te oramos neste momento. Abre os olhos dos nossos amados irmãos que estão enganados. Pai, dá força à tua igreja, dá força aos teus filhos para batalhar, guerrear contra o sistema da besta e contra a imagem da besta. Assim, Pai, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.